Sejam muito bem-vindos ao meu canal e agora num novo formato, Café com Lídia. Gente, eu estou muito feliz por esse momento, né? Uma nova fase da minha vida, onde eu vou continuar mantendo a qualidade e trazer o melhor para todos vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por esse momento, né? Agradecer todas as pessoas que apoiam, todos os inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Aqui é um canal de qualidade, onde fala muito sobre conteúdos positivos e que vão agregar positivamente na sua vida. Hoje a minha convidada é uma convidada muito especial, que tem tudo a ver com esse nosso momento. Fala sobre lei de atração, o poder do pensamento, o poder das afirmações, sobre gratidão. Gente, eu tô apaixonada no conteúdo dela. Com vocês, Lu Andrade. Olá, Lu, tudo bem? Oi, Lid, tudo bom? Que prazer estar aqui. Ai, tô muito prazer feliz é todo mesmo. meu. Eu te falei que, inclusive, eu estar aqui hoje é uma cocriação minha. Não te contei Gente, quando você me falou, chamou? quando a gente conversou, né? Que incrível. Tá lá no meu caderno, tá nas minhas visualizações de eu ser convidada para no podcast. Gente, não sei como. E onde eu tô? Cheguei. Gente, nossa, que alegria. Estou muito feliz. É uma honra ter você aqui comigo. Obrigado por dividir aí todo o seu conhecimento, né? Que com certeza vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Tomara. Então, Lu, me fala um pouquinho assim sobre o que é a lei da atração. A lei da atração, basicamente, é uma lei como as outras leis que tem. Não tem a lei da gravidade, por Sim. exemplo, né? Que não adianta se você concorda ou não. Sim. Se você soltar um objeto, ele vai ser atraído para o chão, né? Sim. Mesmo que você fale, não, eu acho que esse objeto deveria flutuar, ele não vai flutuar, ele vai cair. Sim. Na lei da atração é a mesma coisa. Mesmo que você não acredite que é você quem atrai tudo para a tua vida, é assim que funciona. Nossa. A única parte ruim é que como atrai tudo, é coisa ruim e coisa boa. Nossa. Então, o importante é a gente vibrar positivo para Sim. atrair coisa positiva para nossa vida. Porque atrair, todo mundo atrai. Sim. Todo mundo, eu, você, todo mundo. Só que quando a gente tem consciência disso, a gente aprende a, como é que se diz? Mudar nossos pensamentos. Exatamente. Porque pensar ruim, a gente durante o dia, né? É verdade. No caminho para cá, alguém te dá uma fechada. Tu já muda a Aí energia. já começa, é verdade. Só que se tu se manter naquela energia, Sim. aí mais situações daquela podem acontecer no teu dia. Sim. Podem e provavelmente vão acontecer. Lu, e assim, né, pra gente poder mudar de vida, né, mudar o nosso destino, tudo começa no pensamento, né? Mas, automaticamente, vêm os pensamentos negativos. Como cancelá-los? Exatamente assim. Dizendo, eu cancelo esse pensamento agora. Isso tem até no meu e-book. Não sei se você Sim, viu. maravilhoso. Fiquei apaixonada, Vem um gente. pensamento ruim, você pensa, eu cancelo esse pensamento agora. E pensa na mesma coisa, só que de forma Nossa, positiva. que perfeito. Por exemplo, tu está dirigindo e aí vem Sim. um pensamento, nossa, se eu bater o carro. Todo Sim, mundo tem isso, né? sim. Você imediatamente diz para você mesmo, eu cancelo esse pensamento agora e pensa, tá tudo bem, eu dirijo bem, eu sou habilitado, eu enxergo para dirigir. Então não vai acontecer nada. Boa. É mudar o teu pensamento. Sim. Mudar o olhar sobre si mesmo, né, Lu? Sim. Que E a lei da interessante. atração, quando começou, eu não lembro exatamente o ano que começou, mas era dito que era só sobre os pensamentos, né? Bastava você pensar. Só que não é assim e nem poderia ser. Porque imagina, tudo que a gente pensar, puf, se materializa, né? Sim. Eu vou pensar num elefante dourado. Aí, puf, cai o elefante aqui. Não pode. Sim. Então, na verdade, é tudo que a gente pensa, sente e vibra por mais tempo. Sim. Então, no nosso dia de 24 horas, por exemplo, Sim. a Lid pensa várias coisas Sim. boas, coisas ruins. Sim. E o universo, Deus, eu chamo de Deus, mas Sim. cada um chama do que quiser, né? Sim. Essa energia maior que a Sim. gente tem, vai vendo o que a Lid pensou mais. Ela pensou mais sobre a falta de dinheiro, ela ficou pensando o dia inteiro no aluguel que ela tem que pagar. Sim. Aí Deus, o universo, vai te dar mais situações para você, Nossa. porque ele vai entender que é isso que você gosta. Porque é Então, somente ele vai nisso te que dar. você vibra. Porque é nisso que você vibrou. Nossa, como isso é forte. Agora, o contrário também é a mesma coisa. Mesmo que aconteça uma coisa ruim, se você Sim. sair logo daquela energia Sim. e começar a tentar energia positiva, Sim. aquilo vai vir para você. Sim. Porque o universo vai ver, peraí, o que ela pensou mais hoje? Foi positivo ou negativo? Foi Nossa, positivo, que então vai te interessante. dar mais situações para aquilo acontecer. Nossa, que legal. Então, assim, é possível uma pessoa que só reclama, e, obviamente, as coisas ruins só acontecem pra ela mudar esse cenário, transformando o pensamento dela sobre começar a agradecer. A gratidão, Sim. ela também tem
esse poder de gratidão muda transformá-lo? muito, muito. Até quando acontece coisa ruim, quando você consegue, numa situação muito ruim, Tá. você consegue encontrar um motivo para agradecer, aquilo ali já tem outra energia, entendeu? Nossa, é verdade. Já mudou. E a atração, vou te dar um exemplo Tá. bem prático. Você tem filhos, né? Tenho duas. Quando você estava grávida, Sim. todo lugar que tu ia não tinha uma grávida? Não é Tinha, impressionante? é verdade. Tipo, no meu caminho de casa até aqui, eu não me lembro de ter Sim. visto nenhuma grávida. Eu lembro quando eu estava Nossa. grávida, todo lugar que eu ia tinha uma grávida, tinha duas. É verdade. Mulher de amiga do meu marido ficava grávida, tudo grávida. Mas por quê? Porque era naquilo que eu estava vibrando, né? Uma mãe Nossa. grávida só pensa naquilo mesmo, é o dia inteiro. Sim. Ai, vou comprar o bercinho. Ai, meu filho, aí eu tenho médico. Aí você vai no médico que tem um monte de grávida também. É E mesmo. um exemplo para os homens, a mesma coisa, tipo carro. Uhum. Você tá pensando naquele carro tal. Sai na rua, só tem carro daquela cor ou só tem carro daquele modelo. Nossa, Por quê? é Porque é mesmo. naquilo que ele estava pensando e vibrando. Não é só pensar, Sim. é vibrar. Então, ao passo que a pessoa entende a importância, né, da lei da atração, é possível ela transformar os pensamentos dela e começar a conquistar coisas através dessa conduta de pensamento, vamos dizer Sim. assim. Coisas Nossa, materiais também. A lei que da atração não é só interessante. sobre coisas materiais, né? Tá. Mas as coisas materiais também podem, claro que podem. Não sei se você Nossa. viu da minha viagem para Nova York, tu viu? Sim, eu vi, que coisa mais linda. Aquilo foi uma cocriação muito consciente, porque eu treinei aquilo. Como você fez? Você se imaginava já lá, Lu? Me fala. Eu sou a doida dos cursos, né? Ah. Eu faço curso de tudo. Eu gosto. Curso de constelação, curso sobre lei da atração, eu faço. E eu fiz um desses, o mentor, o palestrante, falava sobre isso. E eu já estava com essa vontade, porque meu filho ia fazer 15 anos, Sim. eu já queria. Só que o dinheiro eu não tinha. Pelo contrário, eu estava toda endividada. Sabe aquilo tudo? Não tem a menor possibilidade? Sim. E aí que eu vou te contar que não é só o dinheiro. E aí eu comecei a mentalizar. Eu trabalho no Guarujá, Tá. eu fico às vezes uma hora e meia na fila da balsa. E eu ia ouvindo aquela música do Frank Sinatra, New York. Sei. Aham. Eu ia ouvindo na balsa, tá? E imaginando como seria eu e ele chegando lá e tá. E aí um dia, meu genro estava olhando no computador, ele falou, sogra, tem uma promoção aqui de um voo para Nova York, tal, dia tal. Eu sei que acredito. o valor, seria 5, 6 mil uma passagem. Eu paguei 3 mil na passagem na época, tipo a metade. Lu, gente, E aí eu comprei. Fantástico. Só que aí que eu queria falar. Quando eu comecei a ter esse desejo, a gente planta um desejo. Sim. A gente tem que trabalhar para Sim. ele. Não adianta eu pedir E não fazer nada, e ficar de ficar braços esperando. cruzados, né? Então, eu não tinha dinheiro, mas tinha o sonho de ir para Nova York nos 15 anos do Cauã, né? O que eu fiz? Eu já fui tirando meu passaporte. Eu fui tirar o passaporte, visto, eu não tinha nem comprado a passagem. Sim, gente. Eu só fui fazer. Então, quando surgiu a oportunidade, eu disse, pode comprar que eu vou. Agora, não adiantava ter aquela promoção do voo Sim, se eu não nem tivesse o tivesse visto, eu não ia poder passaporte. ir. Nossa, que Então, por isso que é interessante. importante, enquanto você espera, Sim. né, o teu sonho chegar, Sim. você ir trabalhando para poder curtir ele. Nossa, E aí, dessa fantástico. viagem ainda, realizei, comprei, que bom, estou feliz, é certeza que eu vou, tá? Eu comecei a mentalizar porque eu sempre quis ir na sala VIP, sabe? Sei. Desculpa, Não, imagina. de aeroporto. Aham. Sempre quis. Aham. Mas não tinha, cara. Aliás, eu nem Sim. sabia como é que funcionava esse negócio de sala VIP. Tá. Sinceramente, eu não sabia como é que era. Eu sei que 15 dias antes da viagem, Lid, recebi um e-mail que o meu cartão de crédito mudou de nível, sabe? Tipo, ele era nível B, ele foi pro Nossa, nível A. Gente. Falei, ok. E qual o benefício do nível A? A sala VIP. A sala VIP. Gente. Ficamos eu, meu marido e meu filho na sala VIP. Nossa. Então, tudo foi muito planejado mesmo. Quando eu Nossa. cheguei em Nova York, a sensação que eu tinha é que eu, inclusive, já estive lá. Porque em pensamento eu tive Sim. tantas vezes, como aqui também. Nossa, Lu, que Aqui, interessante. isso aqui eu já vivi. Nossa, sabe assim? que interessante. Antes de você me convidar, eu já Sim. mentalizava como seria eu chegando. Quando você me convidou, aí pronto. Gente, aí eu mentalizava o prédio, incrível. eu subindo no elevador, a gente se cumprimentando. Meu Deus Sabe? do céu, que incrível. Porque é assim que funciona. Sim. Tudo que Deus permite que você sonhe Sim. é porque já existe em algum lugar. Sim. Só está esperando vocês se conectarem. Perfeito. E eu acho interessante você comprovar isso na prática, porque é uma forma também de mostrar para as pessoas, olha, isso é possível, comigo É. aconteceu, se comigo aconteceu, com você também pode acontecer. Exatamente Fantástico isso. E no esse começo era meio exemplo. teste mesmo, sabe? Sim. Quando eu comecei a ler, estudar sobre isso, eu fazia tipo
vamos ver se é mesmo, sabe? Nossa, que legal. E quando eu descobri que eu não precisava acreditar, aí facilita muito. Porque a pessoa pode dizer, eu não acredito nessa lei, mas ela tá aí. Ela funciona, gente. Tá aí. Eu tô chocada. Nossa, muito incrível, né? Assim, então muito legal essa parte do pensamento, né? Que quando os pensamentos... Porque eles vêm automaticamente. Eu não sei o que acontece. Sim. Mas eles vêm automaticamente. Então, eu cancelo isso e já programa a coisa positiva, né? Sim, o momento cancela positivo. e já pensa no mesmo que você estava pensando, só que de uma forma positiva. Perfeito. Ai, vai dar errado. Eu cancelo esse pensamento agora? Não, vai dar certo, tá tudo bem. Sim. E, Lu, algumas pessoas criam alguns bloqueios, né? Porque acha que essa coisa de lei da atração vai contra os princípios bíblicos também. O que a Bíblia fala sobre lei da atração? Tem alguns exemplos que você pode citar para poder auxiliar essas pessoas também, para que elas entendam também é possível, isso é bíblico. Existe alguma frase, algum momento, algum trecho da Bíblia que também comprove que isso é importante? É que antigamente, há um tempo atrás, era visto muito como uma coisa mística, né? E Sim, o misticismo exatamente. te afasta da religião. Eu não acho, mas Exatamente. muita gente acha que se você é mística, né? Sim. Se você gosta de cristais Sim. e gosta de incenso, você não está na religião. Sim, e religião, para exatamente. mim, não é nada disso, né? Religião, eu acho que é tudo que te leva para Deus é religião, Sim, né? perfeito. Para Deus, para o universo, para Buda, cada um chama do nome que quiser, né? E frases tem várias. Tem a pedes e serás atendido. Sim. Isso é da Bíblia, tá na Bíblia. A Bíblia tem muitas. A Bíblia é a pura lei da atração. Nossa, é que a gente nunca chegou, né? Tipo, no tempo da nossa mãe. Sim. Não era dito isso. Sim, exatamente. Mas hoje é falado. Que eu te falei que eu já fiz vários cursos. Os cursos basicamente falam a mesma coisa. Sim. A diferença, porque a lei é aquela, não tem como mudar, né? A diferença é que cada um fala de um jeito e aí você vai se adaptando ao jeito que aquela pessoa ensina. Mas o que eles ensinam, o que eles dizem é a mesma coisa. Perfeito. É isso de você pensar, sentir e vibrar. Sabe às vezes quando você está tipo imaginando alguma coisa e tu se arrepia? Sim. Ou às vezes tu até se emociona só de imaginar? Sim. É isso. Quando acontece isso disso. do arrepio e tal, é porque tipo Deus falou, vai chegar. Nossa, Só que você incrível. tem que esperar. Porque uma outra lei que tem também é a lei da gestação. Ué, Que como você é? tem que esperar aquilo acontecer. Respeitar o tempo daquele processo, né, Tipo, Lu? você planta uma semente, põe água hoje. Tu não vai amanhã abrir a terra para ver se tá lá, né? Sim. Você fica esperando. De vez em quando vai lá, rega, põe a plantinha no sol. Mas você tá esperando porque você sabe que vai nascer alguma coisa dali. Sim. Com o nosso pedido é a mesma coisa. Tu não pode, meu desejo é, sei lá, é conhecer a Disney. Sim. Ai, amanhã, Você não pode acordar do amanhã, nada. ai, que raiva. Nossa, eu tô aqui ainda, né? Mesmo Super porque não é assim, não é uma interessante. coisa imediata. Você Sim. pensou e a coisa acontece. É todo um Precisa de um processo, tempo. né, Lu? E o que eu falei, só uma coisinha, Sim, até em relação ao dinheiro, é porque não necessariamente você precisa atrair o dinheiro. Tá. Às vezes não, sempre a Sempre. gente atrai a situação. Entendi. Entende? Você tem o sonho de comprar uma coisa material. Sim. Só que alguém pode ganhar aquilo e não gostar e querer te dar. Exatamente. Aquela loja pode lançar uma promoção de 10%, entendeu? Sim. Então vão acontecendo coisas para você ter. Sim. O problema é que tem gente que fica pensando, como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Eu não vou ter esse dinheiro nunca. E aí ela própria cria um bloqueio, né? E se afasta até, muitas das vezes, do propósito dela, do desejo dela, né, Porque Lu? não é o dinheiro. Às vezes a situação chega para você, independente de você ter dinheiro ou não. Sim. Nossa, incrível. Achei muito legal você pontuar dessa maneira, porque assim, todos é possível realizar os desejos, desde que respeite o processo, né? Sim, Desde que também se dedica, não exatamente. fique de braços cruzados, Isso. né, Lu? Reclamando que não chegou. Reclamando. Você deu um exemplo da natureza, né? Que você planta, não é no dia seguinte que, né, vai brotar ali. É Sim. tudo um processo. Então, é um processo também da gente aprender a respeitar o tempo das coisas, né? Com certeza. Muito interessante. E tem até uma frase, que eu não sei exatamente de quem é, mas que diz isso. Que Deus, no teu caminho, no teu propósito, Deus não mostra o caminho, porque se Ele te mostrar o que você vai ter que passar, talvez você desista. Nossa. Então, Ele não te mostra, Sim. porque se você souber, ai meu Deus, eu vou passar por isso aqui, eu vou ter que passar por essa situação, Sim. então não vou. E aí você não alcança aquilo que Deus já sabe que você vai alcançar. Gente, Deus sabe que você vai brilhar, fantástico. né? Mas só se você mesmo, com os teus sonhos. Sim. Se Deus te falar,
Vai ter mês que tu não vai conseguir pagar para gravar isso, não. Sim. E aí você vai falar, então vou desistir. Sim. Mas não, Deus sabe que você vai ser um sucesso. Nossa, principalmente amém. com esse novo nome. Amém, muito obrigada, amém. Lu, você deu uma pincelada de que você já visualizou muitas coisas acontecerem. É para tudo isso, essa questão de visualização? É tudo que a gente quer? A gente já tudo. começa a se imaginar naquele cenário? É tudo. Meu marido foi assim. Nossa. Só que meu marido, o que ele tem de que não me agrada muito, eu não pedi. Entendeu? Eu passo batido. Eu falo pra ele brincando, falei, puxa, isso aqui eu esqueci, sabe? Porque eu mentalizava, eu ouvia músicas românticas, querendo um cara que me amasse muito, sabe? Ai, assim, que incrível. Fosse louco por mim, e ele tem tudo isso. Mas tem a parte chata, mas foi erro meu também. também. Mas as qualidades, né, Lu? Porque eu não pedi. Compensa, né, Lu? Mas pra tudo, tipo, as mulheres solteiras, mentalizar é tudo, tudo, até a parte física, sabe? Ah, eu gosto de homem mais velho, mais novo. Eu gostaria que ele morasse na minha cidade, ou que não, que morasse fora do país. Sim. Até a filha da Cíntia, acho que ela contou isso no podcast, quando ela veio, né? Não, ela contou que as filhas moram, né, fora do país. Inclusive, um beijão pra Cíntia, né? Que foi ela que nos aproximou, né, Lu? Cíntia, uma querida muito especial. Um beijão, Cíntia. E ela, a filha dela, ela contou, eu vi um vídeo dela contando. Que a filha dela tinha feito um quadro dos sonhos, que é uma das técnicas, né? E no quadro dos sonhos, a Cíntia olhava e pensava, ai, tadinha, ela não vai conseguir. Porque, tipo, era ela morando fora do país, ela com um monte de cachorro em casa. E a Cíntia falava, não falou, mas pensava, ai, não vai conseguir. Hoje a menina mora nos Estados Unidos, casou com um americano, tem um monte de cachorro. Que lindo. Então as coisas acontecem. Acontecem, né, Lu? Sensacional, fantástico. Assim, isso é bom, essa nossa conversa, porque abre a nossa mente, né? E de que é possível a gente sonhar, né? Claro. Porque eu acho que o pior sentimento durante toda a nossa vida é pensar assim, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter vivenciado aquilo, né? E não conseguir. Então, é super importante a gente tomar as rédeas da nossa vida, né? E assumir o controle, ter consciência, do que você quer, né? Fazer a nossa parte, trabalhar o nosso sentimento, o nosso pensamento, né? Você falou algo interessante sobre relacionamento, que é um assunto muito bacana, que mexe com muita gente nessa questão de relacionamento. Como é importante, assim, a gente quer alguém, mas como a gente também vai se preparar para ter esse alguém? Muitas das vezes essa pessoa está ao nosso lado, né? Com todas as qualidades, mas a gente não está enxergando. Porque talvez a gente também não entenda que a gente também mereça alguém nesse nível, né? É isso mesmo. Nossa, muito legal. E também legal. como, tipo, mulher, como é que a gente vai atrair um cara bacana, romântico e tal, se você vive falando mal dos homens? Exatamente. Na conversa com as amigas, ai, homem não vale nada. Nossa, homem é tudo safado. Como é que você vai atrair um cara legal? Então você começa a atrair somente homens nesse perfil, né, Lu? Sim. Eu, há um tempo atrás, eu tinha um grupo de amigas, muito amigas. Outra coisa que eu ia falar, quando você começa a ter consciência, você tem que estar preparado para perder pessoas. As pessoas saem, não teve briga, não teve nada, mas simplesmente eu nunca mais vi. Gente. Santos é pequeno, brincam que Santos é um ovo. Tem amigas minhas da época que eu nunca mais nem vi. Não sei onde estão. Mas hoje eu entendo, Lídia. Sim. Hoje eu sei que era preciso, porque esse grupo eram casadas, tudo, mas traíam, sabe aquelas coisas? Sim. E quando a gente se encontrava para beber, o assunto era isso. Sim. Ou falar mal do marido, ou contar da traição, ou contar da traição da outra. Então era aquilo ali. Pesado, na época, eu já achava estranho aquilo. Sim. Mas era o meu grupo, eu estava acostumada ali. Mas hoje, depois de estudar tanto, eu entendi por que a gente se afastou. Sim. E porque mesmo você sem mudou briga, a sua frequência também, mudei a minha frequência e elas não faziam parte. Gente, fantástico. Elas não faziam parte, elas também não sentiam vontade de ficar comigo, porque realmente eu estava em outra frequência. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, tudo é o que a gente realmente carrega no nosso coração e no nosso pensamento, né, Lu? Tudo que dá aquele tipo, aquele frio na barriga, aquele arrepio, é porque chegou o pedido lá. Uau! Sabe que assim? Legal. Lu, tem uma técnica também que você ensina que é sobre afirmações. Como funciona isso? As afirmações... É uma afirmação. Tem as afirmações prontas, que você tem livro, tem na internet, na minha página eu coloco bastante. Legal. Mas tem afirmações que podem ser suas. Meu filho, por exemplo, tem uma que é: eu sou feliz e a minha vida é muito boa. Ai, que lindo. Quando ele era pequeno, ele tinha uns 5 anos, a gente começou a falar isso. A gente falava isso todo dia. Nossa, então que pode lindo. ser uma afirmação dependendo do que você precisa. Perfeito. Entendeu? Tá precisando de dinheiro.
Por exemplo, quando vai pagar alguma coisa, nunca pagar reclamando, né, Lídia? Sim, Tem normalmente gente que é vai sempre pagar a assim. luz, ai, que saco que eu vou pagar a luz. Meu, agradeça, tu tá pagando a tua luz, né? E tudo que eu pago, isso eu uso no meu dia a dia. Tudo que eu vou pagar, quando eu acabo de pagar, eu mentalizo. Tudo que eu pago volta para mim multiplicado. Uau, você já paga agradecendo, Já né? pago Não agradecendo. reclamando. Tudo. Nossa, que incrível. Quando eu vou enviar o recibo para alguém, Tá. às vezes eu coloco a inicial dessa frase. Tudo que eu pago, volta para mim multiplicado. Porque a frase é muito grande, né? Então eu Aí coloco você só a coloca as inicial. iniciais. Ou às vezes eu envio para mim mesma e escrevo a frase, sabe? Nossa, que legal, fantástico. Até existe um meme na internet, né? Que é o começo do mês, já caiu o pagamento, já acabou o dinheiro, que raiva dos boletos e tal. Então, isso pega, né? Isso pega demais. Pega, e é esse tipo de vídeo, de conteúdo, que também não é bacana pra gente ver. Sim. Porque aquilo fica, é uma piada, a gente ri na hora, mas Sim. tem que rir ali e esquecer. Sim, não Porque fica se pensando você assim, fica- é mesmo, é, né? Ai, é mesmo. é naquela Nossa, frequência já que vai vir. acabou. Gente, Aliás, a minha página, o Lu e Tudo Mais, sim. surgiu disso. É Num isso dos que cursos. te perguntar. Como surgiu o Lu e tudo mais? Me conta um pouquinho. Num dos cursos que eu fiz, o rapaz falava isso. Que hoje em dia não adianta falar para a pessoa não usar celular, né? Sim. Todo mundo usa. Abre o olho e pega o celular. Sim. Ele falou, mas imagina, todo dia você abrir o celular e tá ali no Léo Dias contando as fofocas. Sim. Realmente não é legal. E eu comecei, aquilo me bateu, sabe? Falei, realmente, eu acordo, leio alguma notícia de quem Sim. separou, quem casou, isso nada a ver. Sim. E aí eu falei, eu vou montar um Instagram e eu vou seguir só coisas do meu interesse. Uau, nossa, Só, que tipo, incrível. coisa positiva, sabe Sim. assim? E aí comecei só a seguir. Aí dali começou a me dar vontade de postar também. Sim. E nem a minha família sabia. Eu Sério? pus na minha cabeça que eu só ia contar pra alguém quando eu tivesse 1.000 seguidores. Gente! E tava lá, postava tal, e aí vinha a visualização, nananana. Quando chegou em 1.000, eu contei. Contei pra minha filha, pro meu marido. Nossa, que legal! E aí foi indo. E aí foi me Gente. vindo mais inspirações. E eu tenho um vídeo que eu fiz pra Bianca, minha filha, tem 1 milhão de Que visualização. lindo! Fiquei chocada também. Nossa, Lu, parabéns, que legal. Muito legal. E assim, a internet é uma ferramenta incrível, né? Ela consegue alcançar muitas pessoas, o mundo inteiro, na Muito. verdade, né? Mundo inteiro. Então é muito legal usar essa ferramenta pro bem, usar os conteúdos, né? Seja do trabalho, da vida pessoal, pro bem, né? Porque a gente consegue atingir muitas pessoas do outro lado da tela, né? Você Claro. posta muito conteúdo, muito legal. Eu posto muito todo dia. bacana. E não é uma obrigação, eu posto porque Sim, eu é quero. o seu desejo, né? De é o meu compartilhar desejo. conteúdos que vão alcançar as pessoas, né? Exatamente. Nossa, muito E legal. a quantidade de seguidores, talvez você esteja me achando meio doidinha, né? Mas, Não, Lu, eu achei mas que incrível. vem comigo que tu brilhas. Lu, Porque assim, eu achei incrível a quantidade de seguidores que você então, tem. aquilo, qualquer dia eu te mostro. Tá. No meu caderno da gratidão, tem. Eu agradecendo quando eu tinha 5.000 seguidores, Lidy. Gente. Eu tinha 5.000, mas no meu caderno tá. Gratidão pelos 100.000 seguidores que eu tenho no Instagram. Gente, hoje você tem mais de 100 mil pelo- seguidores, né? Quase 105.000. Gente, que lindo, fantástico. Então Quantas agora quando eu pessoas você escrevo, eu inspira, escrevo né, pra Lu? mais, né? Sim. Sim, quantas pessoas. É muito bom. Tem algum retorno, assim, Lu, positivo? Pessoas te agradecendo? Ah, sempre. Ai, tem algo que te marcou Sempre. muito, assim, alguma situação? O que me marcou mais foi esse da minha filha, de uma moça que quando eu postei, a filha dela tinha a minha idade, a idade da minha filha, da Bianca, tinha Tá. 25 anos, e ela tinha perdido a filha dela fazia tipo 15 dias. Nossa, Lu. E ela repostou esse meu vídeo, só que a minha voz com as fotos da filha. Ai, meu Deus, Nossa, que aquilo me forte. pegou, viu? Nossa, ai, é de arrepiar. Me pegou. Aí a gente Nossa, agradece mais, né? sim. Falou, eu pude fazer um vídeo pra minha filha com ela aqui, né? Sim. Essa moça fez com Perdeu saudade, a né? filha. Nossa, que Mas é muito, eu recebo muitas mensagens agradecendo, é muito bom. Você encontrou o seu propósito de vida, né? De levar conteúdo para as pessoas, de acrescentar, né, Lu? E isso o universo O universo te retorna, vai, né, Lu? E é o que eu te falo, não necessariamente com dinheiro. Eu não Sim. ganho dinheiro no Instagram. Sim. O Instagram não monetiza nada, né? Mas isso me dá um prazer, sabe? Nossa, uma sensação. Eu acordar de né? manhã e editar o vídeo, postar, Que aquilo legal. volta pra mim. Não é só para as Sim. pessoas que eu tô fazendo, é pra Sim. mim também, né? Nossa, fantástico, muito bom. Lu, como é que funciona essa questão da carta para Deus? Como a pessoa começa essa carta? Como se você fosse escrever pra Deus. Se Tá. tu fosse escrever uma carta pra mim, né? Sim. Lu, tudo bem? Saudade de você. É assim, como se você fosse escrever Tá. para alguém que você conhece e ama muito. Aí pode ser no sentido como se fosse uma carta você contando o que já aconteceu,
Ah, tá. Entendeu? Como se tipo, Deus, preciso te contar uma novidade. Olha, o meu podcast tá um sucesso, tem 1 milhão de inscritos e eu quero te agradecer pelas parcerias que eu tô fazendo, mesmo que não tenha acontecido ainda. Sabe? Tô sendo repetitiva, mas voltando na minha filha, ela casou agora em dezembro. Não sei se tu viu esse vídeo. Lindo. Não cheguei a ver. Eu li no dia do casamento dela uma carta que eu escrevi quando ela nasceu. Nossa, não acredito. Eu escrevi pra ela e pro Cauã, mas o Cauã ainda tem 16 anos, a dele eu vou ler quando ele tiver mais adulto. Gente, meu Deus, eu vou fazer isso pras minhas Faz, filhas. porque é muito bom. Amiga. Gente, eu escrevi no dia e li no dia do casamento. E se tu ver a carta, depois procura esse vídeo. Gente. É ela hoje. Na carta eu vou falando, sabe? Ai, você estudou, escolheu a profissão que você quis. Depois conheceu o amor da sua vida. Tudo eu fui falando. Nossa, meu Deus. Até da Disney, que eu quis ir com ela, tava nessa carta. Nossa, que lindo, Lu. E eu nem lembrava mais. Gente, como assim você tem a comprovação sobre tudo aquilo que você fala, é o que você faz, é o que acontece contigo. Nossa, que fantástico isso. E para Deus é a mesma coisa. Sim. Você escreve uma carta contando para ele como tá incrível a sua vida. Mesmo que ainda não esteja, porque vai ficar. Sim, tudo começa realmente, de fato, no pensamento, né, Lu? Fantástico. Sim. Nossa, Lu, eu tô chocada. Tipo criança, quando a gente era criança, né? Não Sim. brincava de faz de conta, Sim. né? A panelinha, aí faz de conta que tem a comida. É assim, é brincar de faz de conta. Nossa, muito legal. Nossa, sim. Muitas pessoas que estão sem direção, sem saber o que fazer, né? É muito legal você compartilhar essa tua prática, porque realmente muda a vida da pessoa, muda a vida toda, Lívia. Nossa, muda que tudo. legal, fantástico. E assim, de uma maneira tão leve que você mostra, né? Mostra para as pessoas que é possível. Olha, é possível, acredite, né? E como é que funciona, Lu, para propósitos da pessoa? Por exemplo, cada um tem um propósito e uma missão nessa terra, né? Como faz para a pessoa descobrir seu propósito e trilhar naquele caminho? Como faz? Qual é a dica que você dá? Então, a dica que eu dou aí já não é da lei da atração, né? Eu, por exemplo, descobri o meu propósito depois que eu fiz o mapa com a Cíntia. Sim, ai, maravilhoso. Eu fiz o mapa com ela. Propósito assim, eu sempre tive vontade disso, de escrever. Eu sempre escrevi, só que ficava pra mim, sabe? Sempre tive vontade. Mas não tinha achado o que era. Aí a Cíntia fez meu mapa. No meu mapa diz que eu sou líder. E eu nunca achei que eu fosse líder. Eu brinco que eu não mando nem no meu cachorro. Eu falava pra ela, como é que eu posso ser líder? Se eu não sei mandar nem no Theo, né? Gente. Mas aí, de fato, eu fui descobrindo. Tu sabe que eu acho que eu sou líder? Gente. Não, mas que eu sou uma líder jeitosa. Sim. Eu sou uma líder, eu não sei mandar, mas eu sei pedir e tu não vai recusar. E você sabe conduzir as coisas. E se eu pedir, a pessoa não vai conseguir dizer não. Sim. Mas não, eu não preciso ser grosseira. Sim. Na minha cabeça, para ser líder, tinha que ser, mandar, vai, tal. Né? E eu não sou assim. Mas Nossa, depois, de fato, analisando, eu sou uma líder. Perfeito. E aí você se encontrou e aí no seu coração vibra isso, você sente isso? O tempo inteiro. Gente, que fantástico. O tempo inteiro. Tudo é pensado nisso. Eu tenho vontade de postar. Nenhuma postagem é aquilo, vou ter que fazer. Não. É tudo eu com muito acordo carinho, de manhã né? e vou lá me conectando e vou procurando algum vídeo para repostar, ou às vezes faço o meu. Depende do dia. Nossa, mas é fantástico. muito bom. Lu, me fala um pouquinho dessa prática do 33 vezes 3. Como é que funciona isso? A pessoa precisa comprar um caderno específico, ou é numa folha de sulfite, numa folha comum? Como é que funciona isso para que a energia seja concentrada naquela prática? Eu aconselho no caderno, porque daí fica tudo ali, né? Porque folha podem se perder, né? O 33 vezes 3, como tem o 55 vezes 5, também tem vários outros números. São as afirmações positivas que você procura, ou que você cria a sua, que você vai escrever durante 33 dias, 33 vezes. Aliás, durante 3 dias, 33 vezes aquilo. Nossa, por exemplo, legal. Vou trazer para você o exemplo. Sim. Tu quer que esse podcast seja um sucesso, então você escreve. Gratidão pelo sucesso do podcast Café com Lid. Gratidão 33 vezes. Que legal. Amanhã tu acorda, escreve de novo. Depois de novo e... joga pro universo. Sim. Você aconselha que esse caderno seja o caderno dos desejos e tal, e todas as práticas a pessoa concentre tudo ali, ou um para cada coisa, Lu? Eu faço tudo ali. Nossa, que legal. Eu chamo de caderno da gratidão. Legal. Bacana esse nome. Mas o nome... A pessoa que decide, desde que ela faça, né, concentra a sua energia ali, fez, entrega mas e vai fazendo a sua parte, ali. né, Lu? Quando é uma coisa muito emergencial, por exemplo, eu preciso de uma coisa...
para depois de amanhã. Tá. Aí eu faço esse 33 vezes 3. Legal. Se é uma coisa dos meus sonhos, uma coisa que eu sei que vai gestar por mais tempo, Sim. eu faço agradecendo, né? Hoje sou grata por... e vou escrevendo. Nossa, que incrível. Perfeito. Por exemplo, o que a gente viveu hoje, Tá. eu escrevi ontem. Ah, não. Um dia eu te Jura? mostro. Sério. Nossa, que legal. Eu escrevi ontem, fui lá, conheci a Lídia, ela é uma graça, a gente conversou, contei tudo. E hoje é que a gente está vivendo Gente, isso. que incrível, perfeito, perfeito. Eu tô amando esse conteúdo, porque eu acho que é isso, né? Como todos já sabem, né? Toda a ideia surgiu assim. Eu escrevi no papel o que eu queria para 2024, sabe? Eu falava assim, eu quero ter meu podcast e tal, eu colocava lá. Esqueci, juro por Deus que eu esqueci. Tá, né? E aí foi passando tal, e aí num grupo de empreendedoras na época, nunca vou esquecer, a Lucilena é uma querida muito especial. Aí eu reencontrei a Lúcia. Aí eu falei assim, nossa, a Lúcia conhece tanta gente, vou perguntar pra ela se ela conhece alguém que tem algum estúdio, né, tal. Aí ela me apresentou o Max, agradecer também mais uma vez, o Max é uma pessoa muito especial, o dono aqui do estúdio Tela VIP. Você que tem o sonho aí de realizar o seu podcast, procure Tela VIP Digital aqui na Ana Costa, 222, perfeito esse lugar, é encantador. Perfeito mesmo. E aí, Lu, tudo foi acontecendo, mas assim, juro por Deus que eu tinha esquecido, né, depois que, sabe quando você reencontra aquele papel? Sim. Aí tu falou, gente, eu pedi isso. É assim. Foi isso mesmo. E saiba que nada foi por acaso. Você não encontrou a Luceleira por acaso. Ela não te apresentou o Max por acaso. Sim. Não foi tudo muito organizado. Sim. Eu vi outro dia um vídeo de uma moça falando também que o universo, Deus, ele obedece uma ordem. Sim. Então tudo é ordenado. Então quando você vibra naquela determinada frequência, ele ordena as coisas, coloca na ordem certa. Sim. Então, para você ter teu podcast, você te jogou, por exemplo, né? Falando bem de brincadeira. Sim. Deus colocou a Lucilena na tua frente. Sim. Porque ele sabia que ela ia te apresentar para o Max. O Max tem um estúdio e aí ia vir o podcast. Nossa. Ele não podia te mandar direto para cá. Você ia fazer o quê? Sem saber, sem ter essa fonte, né? Nossa! É muito legal. Muito legal mesmo. Então, assim, para você que tá em casa, né? Nunca desista dos seus sonhos, né? Super importante você pensar o que você quer da sua vida, o que você quer deixar de legado, né? Nessa terra, porque realmente nós estamos aqui de passagem, né? Sim. E o que a gente quer deixar de legado, né? Como a gente quer ser lembrado? E aí você começa a fazer o seu caderno aí, Verdade. que a Lu nos indicou, e de uma forma bem leve, prática aí, olha, comprovado que realmente pode acontecer as coisas mais incríveis, e é o que eu desejo para todos vocês que estão nos assistindo, que coisas incríveis, maravilhosas e abençoadas aconteçam na vida de cada um. E aquele negócio também, sonhar grande ou sonhar pequeno, Dá o mesmo trabalho, né? Eu vi que você postou então, sonha isso. grande. É verdade. Sonha eu vi que você postou isso esses dias, eu falei assim, nossa, ela tem razão, faz sentido, né? Vai dar a mesma coisa, você vai ter que ficar pensando naquilo, desejando, esperando. Sim. Então, sonha grande logo, né? Sim. E eu achei legal, Lu, porque o que acontece? Com a internet, o celular, a gente vê muita informação, é muito fácil da gente perder o foco. E ter essas práticas, querendo ou não, a gente concentra um pouco ali da nossa energia, né? De tudo aquilo que a gente observa, para o nosso favor também, para os nossos sonhos, né? Porque a vida só faz sentido quando a gente tem sonho, um propósito, né? Verdade. Encontra o nosso caminho, muito legal. Lu, você também fala sobre quadro dos sonhos. Adoro. Como é que funciona isso? É uma cartolina? Não, é um mural mesmo? Pode ser uma cartolina. É que funciona? Pode ser uma cartolina, uma folha sulfite, o que vale é a intenção que você vai colocar ali. Pode ser um quadro, pode ser o que for. Eu já tive um desses, só que eu perdi. Esse eu não vou conseguir comprovar. Eu gostaria muito, mas eu perdi. Eu fiz uma mudança. Na hora de eu jogar fora, em vez de eu jogar a caixa que era lixo, eu joguei a caixa que tinha coisas, álbum de fotos, Ju. Não acredito. E aí meu quadro estava lá. Ai, eu não acredito. Mas tudo que estava naquele quadro, eu posso te garantir que aconteceu. Gente. Tudo aconteceu. E aí me fala Viagem, como é que funciona? Tudo. Você pega, são frases ou são imagens? Como é que funciona? Pode ser imagens e frases. Eu gosto de imagem. Antigamente, que agora não tem mais muito revista, né? Sim. Quando eu fiz esse meu primeiro, era revista, então era até mais gostoso, sabe? Tu virava a revista e procurava um avião, aí recortava o avião e colava. Legal. Hoje em dia não tem mais. Mas eu já fiz um atualmente, eu imprimi imagens da internet.
Ah, legal. Tipo, Ah, eu quero perfeito, viajar. de certa Avião, forma. imprime avião. Tá. Ah, eu quero... Tô dando um exemplo. Uma família feliz. Imprime uma foto de uma família feliz lá que se identifique com a sua. Sim. E vai recortando e vai montando. E você pode pôr as suas afirmações Tá. que você criou. Sim. Ou as que alguém te indicou e você se identificou. Sim. Coloca também. Nossa, E, se que possível, deixa num lugar à Tá. vista, para você Sim. ver sempre, né? Ah, bacana, perfeito. Para que Tipo, você no possa passar por quarto. ali e ver, na porta do guarda-roupa. Perfeito, Todo dia, quando que é você tudo fosse que você trocar, tu vai abrir, meu sonho tá aqui, Ah, né? bacana. Amei essa ideia. Muito legal. Lu, e o Ho'oponopono também, que é uma prática assim que eu admiro demais, já fiz, né? Já alguns fez? Ho'oponopono para alguns acontecimentos. A minha vida realmente funciona, né? Mas pra galera que ainda não conhece sobre isso, o que significa essa palavra Ho'oponopono e como é essa prática? Ho'oponopono são as 4 frases, né? Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Que você repete. Eu gosto de repetir por 108 vezes. Legal. Mas, na minha vida corrida, eu já tive resultados fazendo, sem nem contar, fazendo quantas vezes era necessário. Sabe, estava nervosa com alguma sim, coisa, eu aí já ficava começa. mentalizando. Às vezes, numa discussão, um problema do trabalho. A Tá. pessoa está discutindo e eu tô aqui, sinto muito, me perdoa. Não tô nem ouvindo. Sim. Então, eu não entro na energia da Sim. pessoa. Isso é muito bom também. Perfeito. Mesmo em casa, com o marido, com o filho, você não entra na energia deles e a briga nem acontece. Sim. Sabe assim? É verdade. Porque você está ali mentalizando e ele está falando alguma coisa que você não gostou, mas Tá, você não leva pro coração. Legal, sabe assim? legal. Mas, quando é uma coisa muito mais profunda, Tá. eu aconselho 108 vezes. Tem até, bacana. sabe o Japamala? Sim, sei, Que já tem as 108 contas? Sim. É bom também fazer com ele. Perfeito. Eu faço nos dedos, eu faço de qualquer jeito. O importante é que tenha o número de 108 vezes, né, Lu? 108 vezes. Legal. É uma prática de perdão, né? De libertação de perdão. E é verdade, assim, é muito legal o Ho'oponopono, porque às vezes, né, a gente se desconecta dos nossos sonhos, dos nossos propósitos por acumular sentimentos de mágoa, né, coisas que não são legais, né? Então, fazer essa prática parece que nos traz de volta para nós mesmos, sabe? Sim. Parece que a gente tira o peso, tira esse sentimento pesado que a gente acumulou e aí parece que a gente se encontra novamente. Com certeza, Então e é essa um é a intenção. perdão, né? Porque cada frase tem um sentido, um significado, né? Sinto muito. Você está dizendo que sente muito pelas Sim. coisas erradas que você fez. Sim. Porque todo mundo errou, né? É. Eu, 49 anos, quantas coisas erradas eu já não Nossa, fiz? lindíssima, Então, parabéns. quando a gente fala, né? Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, na verdade, isso você está falando para você. Sim. Que a gente precisa se perdoar. Sim, e o Tem lindo... gente que perdoa o outro, mas não Sim. consegue se perdoar das coisas que fez, né? Exatamente. E tudo acontece na nossa vida de uma forma positiva quando a gente decide se perdoar, né, Lu? Sim. Muito legal. Se perdoar e perdoar o outro Sim. também. E é aquilo. Para perdoar, eu não preciso conviver com a pessoa, né? Eu posso perdoar de coração mesmo Sim. e nem ter mais contato. Sim. Né? Tem Sim. gente que fala, não perdoo, tal. Porque... Aí Não, fica carregando esse peso. não, né? aí vai fazer mal para você, né? Nem com a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que você tá chateada com ela. Mas tu fica maquinando Sim. aquilo, pensando e vai fazer mal para quem? Só para você. Exatamente. Que a pessoa tá isso, vivendo Lu. a vida, né? Acontecem coisas conosco, muitas das vezes, são injustiças. E às vezes a pessoa pensa assim, engraçado. A pessoa fez errado, a vida da pessoa tá indo bem e eu tô aqui, mal, né, revoltada, magoada, e a vida da pessoa de vento em poupar. Então, aí a pessoa pensa assim, então não compensa, então, ser do bem ou fazer o bem, então tem que fazer isso mesmo, ser do mal e tal. Então, acho que é legal isso, essa prática, porque assim, não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre O que nós. o outro fez é um problema dele. Sim. O que a gente vai fazer com aquilo que é o mais importante, Sim. né, Lu? E tu sabe que a história do Ho'oponopono tinha um presídio e o diretor desse presídio começou a fazer essa prática, só que eram muitos presos, lógicos, né? E eram presos, a maioria com problema mental. Tá. Então ele começou a fazer, só que eram muitos, ele começou a pegar as fichas deles, né? Tinha endereço, o motivo que estava lá, tal. Ele punha na mesa e fazia a oração. Esse presídio, anos depois, fechou. Porque todos eles ficaram bem, porque eles não eram bandidos, eles tinham feito algumas coisas Sim. erradas, mas a justiça tinha entendido que foi por causa do problema psiquiátrico. Nossa. E ele conseguiu melhorar a situação deles. O presídio fechou. Passou alguns anos e não Lu, teve que mais. forte isso, nossa. Muito legal. E só ele fazendo a oração assim, Sim. à distância. Sim. E ó que legal, a pessoa nem sabia o que estava Nem fazendo. sabia. Então, se tipo, tua mãe está passando por algum problema, Sim, você pode estar... Você pode estar aqui vibrando, fazendo e ela nem sabe. Uma vibração positiva, né, Lu?
Que legal. Mas com intenção Sim. para aquela pessoa ou para aquele problema, Legal. né? Então, eu li no seu e-book que você mencionou algo assim no sentido, todas as situações, mesmo as que sejam... Porque o que eu falei do perdão, que você falou assim, esqueci, mas eu lembro que estava escrito. Era sobre realmente essa prática do perdão, né? Muitas das vezes, as situações que acontecem desagradáveis, nós atraímos de certa forma. Então, como aprender com aquilo, né? Então, o Ho'oponopono é para tirar o aprendizado e limpar o caminho, Sim. limpar o coração, né, Lu? E não é algumas vezes, não. É todas. Tudo que acontece com a gente, até coisa ruim, Sim. foi a gente que atraiu. De alguma forma, foi você que atraiu. Nossa. Sabe? É legal trazer esse olhar para essa autorresponsabilidade, né, Lu? Para também entender assim, ok, eu atraí isso, mas agora eu vou aprender, vou dar a volta por cima e isso não vai mais chegar até E mim. você para de culpar o outro também, Sim. né? Eu tô aqui infeliz por culpa dele, que ele é um grosso. Não, a culpa é tua, tu que tá aceitando ficar ali. Sim, exatamente. Né? Ele tá te dando só o que ele tem. O poder de sair dessa situação está com você, né? É isso, é aquele ditado, as pessoas só dão o que elas têm. Sim. Não adianta você ficar querendo que a pessoa te dê algo que ela não vai ter para te dar. Sim. Então você que tem que sair. E aí por isso que volta dizendo que não que seja culpa sua. Sim. Culpa é uma palavra muito forte, né? Sim. Mas é responsabilidade sua. Você Sim. que tem que decidir se quer ficar, se quer sair, o que você quer fazer. Sim. E é legal isso, né? Porque aí você toma a consciência de que você pode mudar o seu destino, né? Sim. Não é deixar que os outros resolvam o seu problema. Você toma posse da sua vida, assim, né? E do comando da sua vida e vai decidir o caminho, né? Você não consegue mudar o outro. Mas você muda e o outro automaticamente vai sentir vontade de mudar e vão se alinhar. É tipo assim, né, Lu? Ou te acompanha ou fica pra trás, né? É. Muito legal. Mas se aquilo for verdadeiro, a pessoa vai querer te acompanhar. Sim, é verdade. E aí ela vai querer mudar. E ela consegue Sim. se mudar. Você não vai conseguir mudar Sim. ela. Mas ela vendo suas atitudes, vendo e analisando, ela consegue se mudar. Todo mundo consegue mudar. Sim. É legal trazer esse olhar, né? Porque a gente começa a concentrar nos nossos sonhos, nos nossos projetos e deixa de gastar a nossa energia para querer mudar o outro e sim mudar nós mesmos, né, Lu? Tem gente que para de viver para, às vezes, filho, né? O filho tá com uma Sim. coisa, você fica ali naquela... Não, o filho, apesar de ser nosso filho, eles são outras pessoas. Sim. Com outras energias. Sim. Às vezes o teu filho está passando por um problema, você fica chateada, obviamente que fica. Na mãe, dói, né? Sim. Mas você tem que entender que foi a escolha dele. Sim. Se você parar para analisar, ele estava vibrando naquilo que está acontecendo com ele. Sabe? Tá triste. Se você parar para pensar, olha as amizades que ele estava tendo, Sim. os lugares que ele estava frequentando. Sim. E então isso é responsabilidade dele, não é Sim, sua. É verdade. Nenhuma mãe deseja mal para o filho. Sim. Porém, o filho, ele, assim como eu crio a minha realidade, meu filho cria dele, sua Sim. filha cria dela, né? Sim. O que a gente pode auxiliar eles, enquanto mais novos que a gente, para eles já crescerem, assim, que fica muito mais fácil, né? Tem da Imagina se eu soubesse isso consciência. tudo com 15 anos. Não faz sentido, né, Lu? Ter a consciência das situações, até mesmo as amargas, que é possível, né? Mudar aquele cenário, aprender com aquela situação desagradável, né? Porque como mãe também, a gente quer proteger nossos filhos de tudo. Eu acredito que essa também é a nossa missão. Sim. Mas existem coisas que não tem como a gente mudar, né? Faz parte do processo do aprendizado do nosso filho, né? Sim. Então, é muito legal, né? E assim, hoje é um domingo muito especial, domingo Dia das Mães, né? Um dia muito incrível. É um dia onde a gente para refletir tanta coisa, né? Existe um sentimento de muita gratidão, né? Pelas mamães, né? Pela minha mãe, eu amo minha mãe, ela é maravilhosa, tenho muita gratidão por ela ter me gerado, né? Ter me colocado nesse mundo, me educado, né? E também ter a permissão e o privilégio de ser mãe, né? Um dia muito especial, Lu. Eu gostaria que você contasse algum momento especial, história especial de você, que você é uma mãezona aí, já me contou um pouquinho aí do que rolou com a carta que você fez para sua filha. Isso da carta foi Me fala um momento especial aí, você como mãe, que você vivenciou, Lu. Olha, um momento muito especial que teve, que tem a ver, linka aí com o negócio da lei da atração, mas nessa fase aí da minha vida eu fiz inconsciente, não foi uma coisa pensada, porque eu não tinha descoberto ainda isso. Sim. A Bianca ficou ruim, muito ruim. Ela teve uma doença que se chama retocolite ulcerativa. O que é isso? É no intestino, inflamação no intestino. Nossa. Mas é dito que é uma doença crônica e autoimune, então não tem cura, tá? Imagina quando o médico me deu essa informação. Nossa. E ela muito ruim, quase perdi a Bianca.
A perna dela tinha umas feridas que cabia um dedo, assim, sabe? Nossa, horrível. meu Deus. E aí teve um dia que eu tava com ela no hospital, gente, passando a noite, e ela ruim mesmo. E aí eu não sei te dizer se foi um sonho ou se aquilo aconteceu. Mas o que aconteceu foi que eu tenho a impressão que eu passei a madrugada inteira limpando o intestino dela. Eu tenho essa imagem, Lid. É que eu não sei te afirmar se eu estava acordada. Mas, tipo, literalmente limpando. Sabe quando você pega uma fita e vai passando o dedo assim? E eu lembro que eu fiquei um tempão, até de manhã. Aí, em algum momento, eu dormi. Quando eu acordei, eu estava com aquela sensação. Eu falei, será que isso aconteceu, né? Tanto que, ó, eu estou contando isso, mas ninguém sabe. Meu marido não sabe, minha irmã não sabe. A Bianca sabe porque eu contei. Sim. Mas ninguém sabe dessa história. E eu limpando, e eu com aquela sensação de até cansaço, sabe? Porque eu fiquei muito tempo. Você sabe que dali ela teve alta e ela melhorou. A Bianca está curada de uma doença que era dita que era autoimune. Não acredito. Ela fez exame Deus meses depois, nem no exame apareceu. Deus do céu. Juro pra você. Ela fez o exame e deu que era colite. Colite é uma coisa que todo mundo pode ter, que é uma inflamaçãozinha. E hoje ela não tem mais nada. Isso tem uns 5, 6 anos. Nossa, Lu, que relato. Então você vê o poder da mãe, né? Porque o meu desespero era tanto que acho que de alguma forma eu fui abençoada por isso. Se foi um sonho, foi um sonho muito real. E se não foi um sonho, nossa, uma bênção maior ainda, né? Que coisa linda, nossa. Você tem isso na veia, né? E você tem comprovação. Isso é muito forte, muito legal, gente. Sim, se você vê ela hoje, tu não diz que é a mesma garota. Nossa, tá curada. Gente, que incrível. Nossa, muito forte, muito emocionante. Nossa, Lu. É lindo. Valeu pro Dia das Mães. Né? Nossa, total, que presente, né? Porque a mãe, ela tem uma ligação muito forte com o filho, né? Então é muito interessante, né? Vários relatos de vários convidados que já passaram pelo Lid Podcast relataram a importância de uma oração, de uma conversa, né? E você agora vem aí pra abrir e a importância da tal do momento de espera, porque isso demorou. Ela ficou ruim uns quase 3 anos ela ficou ruim. Nossa. Então teve uma coisa que, tipo, era todo dia tendo que acreditar que aquilo ia dar certo. Sim. E eu agia assim. Naturalmente, já eu agia assim, não já vai dar certo. De... Não é tão grave não, tá tudo bem. Eu fingia pra mim mesma. Sim. E deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, parabéns, né? Muito interessante esse relato, né? Que comprova realmente a fé, né? E como é importante a gente concentrar o nosso sentimento, o nosso pensamento. O que a gente diz, vibrar, né? Numa frequência positiva, Sim. né, Lu? Faz todo sentido em todos os aspectos. Palavras, né? Não só dos sonhos lá da viagem para Nova York, como num momento tão delicado como esse, você usou sua fé, sua energia, né? Não ficou negativa e isso fez toda uma diferença na sua vida. Nossa! Porque a gente, mãe, claro, às vezes está estressada, fala umas besteiras pro filho, né? Sim. Mas a gente tem que, quando a gente aprende que tudo que a gente fala pode virar realidade, você se segura. Sim. Sabe? Eu trabalho em escola, né? Sim. Nossa, e eu recebo mães relatos, que falam, tipo, na minha frente, ah, não, ele é burro mesmo, dona Lu, ele é burro mesmo, ele não aprende, e eu falo pra ela, sabe assim? Aí eu peço pra criança sair e falo, mãe, não fala isso. Não, mas eu falo porque ele é mesmo. Nossa, não pode. Porque imagina uma criança, se a minha mãe tá dizendo que eu sou burro, então eu sou porque eu devo ser burro mesmo. É... Você tem que falar que é maravilhoso, você é muito inteligente, você tá ótimo, né? Legal você também, como professora, né, falar isso, né? O professor, ele também tem uma energia muito boa e impacta positivamente na vida dos alunos também, né, Lu? Muito. Uma palavra do professor pode destruir um aluno, coitado. Exatamente. Principalmente porque são crianças, né? Para criança, o professor é um ídolo, né? Exatamente. Aí, de repente, a criança ouvir uma coisa negativa da pessoa que ele admira tanto. Sim. Aquilo vira uma decepção, né? Sim. Você pode cobrar, você pode ser duro, mas pode ser duro com doçura, né? Sim. Você pode, inclusive, brigar com a criança elogiando ela, né? Sim. Puxa, você é tão legal, você é tão inteligente, por que você não fez essa lição? Sim. É diferente de falar, seu burro, tu não sabe nada, por isso que não fez, né? Olha, Lu, bem que a Cíntia tem razão, você é uma grande líder, né? Porque você acolhe com amor e direciona, né? Isso é fantástico, isso é sua, isso é uma característica sua, né? É que eu tinha outra visão de líder, né? Sim. Como eu não gosto de ser mandada, eu não suporto ordem, Sim. eu achava que líder, eu teria que ser essa pessoa que eu não gosto. Sim, e aí Mas você não não tem nada conseguiu a ver. ocupar esse lugar, né? Exatamente. Nossa, e a Cíntia, né, ela fala muito isso, né? É chegado um momento, principalmente nessa fase, né, dos 35, 40 até, 40, né? 40 e pouco.
em diante que a gente precisa assumir o nosso lugar, né? E eu acho muito legal isso. E quando você fez isso também, tudo fluiu, né, Lu? Aí tudo vai acontecendo. Quando você vê, muito legal. Aconteceu. Lu, já tá mais que comprovado que essas práticas funcionam mesmo, né? Muito Tem legal. provas. Mas como surgiu isso? Sim, foi uma dica, foi um vídeo ou dentro de você surgiu essa curiosidade? Não, eu quero fazer isso. Como aconteceu isso para você buscar todas essas informações e vivenciar isso? Porque já faz um bom tempo, né? Você contou aí de histórias da sua filha que nasceu, você já fazia isso e contou e leu a carta no casamento. Como surgiu isso tudo? Então, foi quando deu o boom do livro O Segredo, lembra? O Segredo, é verdade. Lembra O o Segredo? e-book tá lá, é verdade. O Segredo, depois até Ana Maria Braga Sim. lançou uma versão mais simplificada e tal. Só que naquele livro, até se você ler ele hoje, você vai ver que ele frisa muito só sobre os pensamentos. Tá. Ele, segundo o livro, é só o que você pensa. Tá. Mas depois tu vai se aprofundando e é aquilo que eu te falei, não é só o que você pensa, tem que pensar, sentir e vibrar, tipo, o corpo arrepiar para aquilo se conectar. Sim. Mas foi nessa época. Foi nessa época que eu fiz o meu quadro, que eu te contei, depois que eu li esse livro. Nossa, muito legal. E depois, né, durante muitos anos, a coisa ia acontecendo naturalmente, porque eu naturalmente eu sou assim, eu sou positiva. Sim. Pode estar dando tudo errado, eu vou procurar alguma coisa que está dando certo, que sabe? Mulher incrível, da minha gente. natureza já é assim. Sim. Então foi mais fácil. Sim. Mas, de fato, eu comecei a ter resultado quando eu tomei a consciência, quando eu falei, isso é assim. E não tem nada a ver com misticismo, religião, com nada. Isso a ciência prova. Sim. A física quântica, hoje em dia, prova. Tem estudos que provam isso. Que pessoas positivas, elas conseguem ser mais felizes, Sim, né, Lu? sim. Nossa. E que atrai, isso da atração, de atrair pessoas com a mesma energia e tal. Isso tudo é comprovado hoje em dia, né? Antigamente não. Antigamente eram os doidos, né? Sim. Hoje não. Sim. Então, quando eu tomei consciência, que eu falei, é assim, então eu vou fazer assim. Realmente tudo aconteceu. Nossa, olha eu aqui, Lidy. Perfeito. Nossa, muito legal. Qualquer dia eu vou te mostrar meu caderno. Sim, que tu vai estar lá. Nossa. Sem saber que era você, né? Sim, sim. Nossa, fantástico. Eu amei. Eu acho que esse conteúdo é muito necessário para esse mês de maio, né? Para essa nova minha fase, né? Essa minha nova fase que eu estou vivendo. Muito importante, muito especial. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo, de verdade, porque eu acredito que a internet tem esse poder, né? De alcançar muitas pessoas. E a minha missão, né? O meu desejo é alcançar muitos corações. E eu tenho certeza que através dessa entrevista nós iremos alcançar muitos corações e dizer, olha, é possível mudar o seu destino. É possível ser feliz nessa vida, né? No amor, nos negócios, né? Na família, na vida profissional. Então, assim, essa entrevista foi um presentão, tá abrindo como chave de ouro essa nova fase. Só agradecer a Deus, ao universo, por ter me apresentado você. Fantástico esse conteúdo, que tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas. Tomara. Sucesso pra você. Eu trouxe um presentinho pra você, né? É muito interessante, gente. A Lu, ela também gosta de café. E quando eu decidi mudar o nome, né, do programa pra Café com Lídia, gente, a mulher tem uma tatuagem simplesmente de uma xícara de café. Eu tô chocada. Lu, mostra aí pra câmera essa tatuagem. Mostra pra qual? Gente, cadê? Aqui. Peraí. Aí, Diogo, pegou? Gente, olha, é uma xícara de café na mão dela. Gente, que lindo, eu amei. E como você gosta de café? Amo café. Trouxe um presentinho pra você. Ai, obrigada. Um café orgânico da loja Corin, uma loja que eu sou apaixonada, especializada em produtos orgânicos. Depois você faz e prova e me conta o que você achou. Aliás, o nosso café, né, que a gente já tomou aqui no início do programa, é o café orgânico da Corin, um café muito especial. De qualidade. O sabor é totalmente diferente, maravilhoso. Não precisa nem adoçar, né? Não, Lu, dizem assim, né? Eu gosto muito de café com açúcar. Mas dizem que para você sentir o sabor do café, tem que tirar o açúcar para você sentir realmente o gosto. E o da Corin é muito especial. Você vai amar. Vou experimentar. Faz em casa lá com a sua família e depois me conta se você gostou. Tá Vou bom? fazer, com certeza. Lu, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Já? Nossa, passou tão rápido, né?
Um domingo muito especial, uma energia maravilhosa, o domingo do Dia das Mães, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mamães que estão nos assistindo, para as mulheres que querem ser mães também, para as mulheres também que já perderam suas mães. Do fundo do seu coração, pode falar o que você quiser. E o que eu quero dizer é que respeitem seus filhos e entendam que eles, apesar de ser nossos filhos, são outras pessoas. Quando a gente aprende que aquele filho não é uma extensão minha, não é meu, tudo fica mais fácil. E aí você consegue respeitar mais ele, mesmo que seja criança ainda, porque a criança também precisa ser respeitada, né? Às vezes pensam que porque é pequeno, você pode falar de qualquer jeito. E pode, se você quiser, mas não deve, né? Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. Um beijo para minha mãe, para Fro. Um beijão para ela. Feliz Dia das Mães. Para Bianca, para o Cauã, meus filhos. Obrigada. Obrigada, Lídia. Lu, eu que agradeço. Foi maravilhoso o nosso encontro. Especial demais. Gratidão. Muita luz na sua vida. Que você alcance muitos corações. Foi um prazer ter você aqui nessa nova fase. Esse encontro vai ficar gravado para sempre no meu coração. Uma honra te conhecer. Você tem uma energia prazer assim foi mesmo. Surreal, vibra assim no alto. Isso dá para sentir essa troca, né? Muito legal. Amo seus conteúdos. Continua postando, né? Para quem ainda não segue a Lu, é Lu e tudo mais no Instagram. Você vai amar os conteúdos dela. Maravilhoso mesmo, de verdade. Lu, gratidão. Obrigada, muito Lídia. Obrigada, viu? Eu que te agradeço muito. Obrigada mesmo. Obrigada. Gente, que domingo perfeito. Desejo para você um maravilhoso Dia das Mães. Abençoado, curta sua família, curta seus filhos. Obrigado por você ter ficado conosco até o fim. Obrigado para todos aí que tá inscrito no meu canal. Eu amei de verdade, estou amando essa nova fase, o Café com Lídia. Vem muita coisa boa por aí. Você que quer também entrar como patrocinador do meu programa, entre em contato comigo através das redes sociais. Gostaria de agradecer também do fundo do meu coração para a querida Flávia da Abicred. A Abicred é uma imobiliária em São Vicente que apoia o meu programa. Você que quer ter o sonho da casa própria, por favor, já coloca aí no seu caderninho aí, ó, de cocriação, já agradecendo a casa própria, mas já chama a Flávia da Abicred que ela vai realizar o seu sonho. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos a essa minha nova fase do Café com Lídia e me aguardem que tem muito mais. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.